A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Como você vai? Tudo bem? Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica no Lar, a EBD no Lar. Espero que esta aula lhe encontre na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que possamos, neste tempo, aprendermos um pouco mais sobre a temática da lição, que fala sobre e como ouvirão se não há quem pregue. A lição, como ouvirão se não há quem pregue, ela participa da nossa lição, a Igreja e a Obra Missionária. E você perceba que nós já estamos na lição de número 11, significa que já estamos caminhando para o final deste trimestre, né? Daqui a pouco teremos mais outras 2 lições e estamos encaminhando para um trimestre abençoado, que foi abençoado na presença do Senhor, e já nos preparando para outros trimestres e outros momentos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos entender a mensagem que está colocada nesta lição. A lição de número 11, portanto, e como virão se não há quem pregue, está contido, seu texto base, a Bíblia diz, está contido em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. E aqui eu faço uma menção, e aqui eu convido você a abrir a sua revista para lermos no que a Bíblia diz. E se você ainda não tem a revista, ainda dá tempo de comprá-la na nossa livraria missionária. Mas se você ainda não tem ela e comprará ainda, você pode abrir as Sagradas Escrituras, a nossa palavra, a palavra de Deus, onde você também abre lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Nós leremos o versículo 15, a parte A dele. Você vai ver aí no texto de Romanos, que ele tem uma continuação, mas nos dedicaremos a esses 2 versículos e a parte A do segundo, que fala assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para meditar, que tenhamos a responsabilidade diante de Deus de levar a mensagem de salvação a todos os lugares até chegarmos aos confins da terra. E a fundamentação bíblica encontra-se em Romanos 10, 13 a 15. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar nesse momento e que possamos aprender da sua palavra. Quando você abre o livro de Romanos, no capítulo 10, você vai perceber que esta passagem, dos versículos 14 e 15, ela está contida numa passagem maior, que algumas Bíblias trazem como subtítulo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então você tem aqui um texto em que Jesus vai comentando e falando sobre a pregação, vai falando sobre levar o evangelho e como existe uma rejeição, com relação a este evangelho, uma rejeição oriunda de uma rebeldia, de não entender essa palavra. E aí se coloca a questão de que o texto, de que a palavra, portanto, o evangelho, será levado para um não povo, ou seja, aqueles que não eram os judeus. Ou seja, o que seria o não povo? Seria os que não procuravam, aqueles porque não procuravam os gentios, e estes acabarão tendo a recepção da palavra de Deus. Mas tudo se levanta numa questão aqui, e o autor da lição nos coloca, no decorrer da lição número 11, as 4 perguntas, ou como dizem algumas traduções, em algumas referências bíblicas, em alguns livros que estudam, versículo por versículo a palavra do Senhor, os 4 cosmos desta passagem. Quando você olha para a palavra cosmos significa ordenamento na filosofia, um ordenamento, uma compreensão do mundo, Você vai ter a palavra cosmologia, cosmogonia, onde você vai ter que a cosmologia é como se interpreta o mundo, como se ordena o mundo. E aqui, nesta passagem do versículo 14, de Romanos, no capítulo 10, e também no versículo 15, o cosmos está estabelecido nessas 4 perguntas que serão debatidas nessa lição. Invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, são 4 cosmos, são 4 compreensões, 4 ordenamentos existentes aqui na palavra do Senhor. Acompanhe comigo. E aí a lição ela vai discorrer sobre estes 4 cosmos, ela vai discorrer sobre essas 4 perguntas que de alguma forma
a gente entende que ela constrói uma compreensão, um ordenamento da construção da ideia de evangelho, de levar a palavra e de como esse processo ele é construído. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? É o tópico 1 da lição. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? O texto de Romanos 10, 14 e 15 tem 4 perguntas, como nós já colocamos aqui. E aqui o autor da lição nos dá uma perspectiva, primeiro, conceitual, né, etimológica, eu diria, da palavra invocar. O verbo invocar deriva da junção de 2 palavras em latim, in, para dentro, e vocare, chamar. Portanto, quando você está invocando, quando invocamos a Deus, o que nós estamos fazendo? Estamos chamando Deus para dentro de nós. É uma palavra também, invocar na língua original do Novo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, que transliterado significa epikalomai, e significa chamar alguém pelo nome ou recorrer a alguém. Mas perceba que invocar tem sempre essa construção de chamar alguém, invocar, né, trazer alguém, convidar e chamar para dentro, né, o in e o vocare. Paulo responsabiliza todos os cristãos no serviço de fazer o nome de Jesus conhecido entre todas as gentes, a fim de que essas pessoas possam invocar o nome de Jesus. E aí voltamos à pergunta, né, ao primeiro cosmos. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como, pois, chamarão para dentro para si aquele em que não creram? Tá certo? Esse é o primeiro ponto, diz a Bíblia Sagrada. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você invoca aquilo que você crê. Como invocar se você não está crendo? E aí o texto bíblico e a revista também vai nos mostrar os processos da crença, a questão da graça e da misericórdia do Senhor. O segundo cosmos, só para terminar ali o primeiro então, a Bíblia Sagrada afirma: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar se não crer? Então perceba que você está invocando, mas para você invocar, você tem que crer, e a crença vem de quem? De Deus, por intermédio da graça dele que te alcança. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam alcançar. E não é a sua ação, porque a fé é um dom. Você é alcançado, você crê e você invoca. Ponto 2. Como crerão naquele de que não ouviram? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. Como crerão se não ouviram? É necessário, e aqui como a nossa lição, ela faz referência ao trabalho missionário, é necessário que não apenas o missionário, que já está no campo, que já está no trabalho de missão, é necessário que toda a igreja propague a palavra do Senhor, para que todo ouvido ouça, para que todo ouvido ouça, para que a partir de ouvir a palavra do Senhor, passa a questão de crer. Para que as nações creiam que Jesus é nosso único Salvador, é necessário que todos os povos ouçam a boa nova da salvação. Evangelho é boa nova da salvação. Evangelho é levar o refrigério do Senhor, é levar a misericórdia e a graça do Senhor para todos. É o Senhor atingindo as pessoas com a sua graça e com o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Todo cristão tem o dever de fazer Jesus conhecido entre todos os seres humanos da face da terra, né? Aqui da face da terra, ou seja, a nossa comissão é essa. Nós temos 2 comissões: ide por todo mundo e pregar o evangelho, e todo aquele que nele crer será salvo. Nós temos a comissão da missão e temos a comissão do ensino da palavra do Senhor. Façamos as nações ouvirem sobre Jesus, criando estratégias para que nenhum ser humano morra sem saber que Jesus é o autor e consumador da vida e ele nos dá a salvação. O terceiro cosmos, a pergunta que ordena todo esse trabalho, que está em Romanos capítulo 10, versículo 14, como ouvirão se não há quem pregue? Veja que há uma sucessão lógica nessa construção. Como eu vou invocar se eu não creio? Como que eu creio se eu não ouço? Como que eu vou ouvir se não há quem pregue? E aí a missão da igreja está colocada, que é uma continuação, portanto, do ponto 2. Nosso amado missionário Paulo leva os leitores de sua carta a uma reflexão ímpar.
sua pergunta ecoa por séculos e a sua pergunta ecoa no sentido da ação, né, do ir da igreja do Senhor. Quando Jesus disse que a seara era grande e os trabalhadores eram poucos, ele não estava usando uma linguagem hiperbólica, nem estava tentando comover os corações de seus ouvintes. Ele estava realmente fazendo uma triste constatação acerca da obra do Senhor. E nós vimos em lições anteriores que os campos estão brancos para a cega, ou seja, para a colheita. E quem irá, né? Quem colherá? Quem estará? A igreja do Senhor, que prega a palavra e que leva a palavra, e também quem ceifará, né, para a cega do Senhor. Portanto, os campos estão prontos, são poucos os trabalhadores, mas devemos continuar a fazer a obra do Senhor. Não devemos murmurar nem criticar, porque tem muitos cristãos que fazem isso, que são muito bons em críticas, mas na hora de fazer o trabalho não o fazem. Vamos pensar no reino, e o reino deve ser propagado a todas as nações. E a última pergunta, que encerra a lição, né, deste nosso domingo, é: como pregarão se não forem enviados? Ou seja, perceba, como invocarão se não creem? Você crê e invoca. Como crerão naquele que não ouviram? Você ouve e crê. Como ouvirão se não há quem pregue? Você prega, as pessoas ouvem e se convertem. Como pregarão se não forem enviados? Aí já é o nosso trabalho, depois do processo de conversão, depois do processo de ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor, somos convertidos, somos levados a entender e a compreender esse evangelho maravilhoso, somos levados a estarmos na presença do Senhor, a nos constituirmos enquanto a sua igreja e, portanto, levaremos a sua palavra. Como pregarão se não forem enviados? Toda igreja deve amar missões, porque é o nosso trabalho. E ao sermos enviados, pregamos as Sagradas Escrituras e pregamos a palavra do Senhor. A Igreja de Jesus tem uma grande responsabilidade para com a obra missionária. É preciso ser levada muito a sério esta missão dada pelo próprio Senhor. Não é tempo da eleita de Cristo parar nem retroceder, mas é tempo de avançar, é tempo do ide, é tempo de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. A Igreja do Senhor em Boa Vista, em Roraima, faz trabalho nas áreas do Baixo Rio Branco, em nações ao redor do planeta, em locais e vilas, locais ermos, vicinais, e devemos continuar levando a palavra, porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Concluindo, que nos levantemos para pregar as Sagradas Escrituras, o Evangelho a todos, e que o Espírito Santo possa nos capacitar diariamente para levar a sã doutrina que está contida na palavra do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus continue conosco e com você, meu amado irmão, minha amada irmã, aluno da EBD no Lar, e que possamos nos encontrar em um outro momento. Que Deus o abençoe e até mais.